PowerPC é uma arquitetura da família de microprocessadores RISC que descende da arquitetura Power, mantendo com ele certo grau de compatibilidade. A história do PowerPC começa com a IBM 801, um dos prototipos do chip, com ideia de John Cran. Em 1975, o projeto do minicomputador 801 antecipou muitos dos conceitos de arquitetura usando um sistema RISC. O 801, juntamente com o processador RISC-1 da Universidade da Califórnia, em Berkeley, lançou o movimento das máquinas RISC. Entretanto, era simplesmente um protótipo construído com o objetivo de demonstrar o conceito de projeto. O sucesso do projeto 801 levou a IBM a desenvolver uma estação de trabalho RISC comercial, o RTPC, lançado em 1986, adaptado para o conceito de arquitetura da 801 para um protótipo real. O Core 801 era usado em vários produtos embutidos na IBM, que mais tarde tornou-se o processador ROMP, usado na IBM RT. Em meados de 1991, foi formado um consórcio entre Apple, IBM e Motorola, junção esta que ficou conhecido como IEM. O IEM decidiu adotar uma arquitetura RISC comum, PowerPC, o qual seria de base futura para implementação de hardware e software. As três companhias acreditavam que técnicas avançadas no RISC seriam suficientes para suprir todas as necessidades em termos de arquitetura e que seria possível reunir todos esses recursos em uma única máquina. O PowerPC tem características comuns entre outras arquiteturas do RISC, instruções com formato fixo, instruções específicas de acesso à memória, vários registradores, pipeline, entre outros. Além dessas características, foram acrescentadas outras específicas. Uma delas foi a divisão das funcionalidades, tratando em números inteiros, ponto flutuante, desvio, etc. É uma arquitetura aberta, pois ele permite rodar vários sistemas operacionais e ser replicada por fabricantes autorizados. Além disso, há compatibilidade entre os aplicativos escritos em 32 e 64 bits. Formatos de instrução. Todas as instruções do PowerPC são de 32 bits. Os primeiros 5 bits da instrução sempre servem para indicar a operação a ser executada da mesma. No PowerPC, a ordem dos bits não é a mesma na maioria das definições, sendo o 0 o mais significativo e o 31 o menos significativo numa palavra. O PowerPC possui até 15 formatos de instrução diferentes. 4 são somente para implementações 64 bits. O gráfico abaixo demonstra os principais formatos de instrução do PowerPC. Endereçamento de memória. No PowerPC, o endereço efetivo é de 32 bits e o real é de 36 bits. Portanto, suportando até 4 GB de espaço de endereçamento efetivo e 64 GB de endereçamento real. A unidade que gerencia a memória suporta paginação por demanda e admite uma combinação variada de tamanhos de páginas configuráveis e atributos de página definidos por usuário, favorecendo desta forma melhora de desempenho de acordo com o tipo de aplicação. A unidade de gerenciamento de memória contém um translation que facilita a tradução de endereços lineares para físico, na tentativa de diminuir a sobrecarga de tradução de endereços totalmente associativa com 64 entradas, como mostra o gráfico abaixo. A arquitetura PowerPC define algumas características importantes. Inclui instruções de nível de aplicação do usuário e registradores acessados por essas instruções. A arquitetura de ambiente virtual descreve o modelo de memória, define aspectos do modelo de memória, especialmente o modelo de cache e a base de tempo. Algumas características importantes: suporte para cache de dados e cache de instruções, suporte para endereçamento de 64 bits. A arquitetura suporta ambas as implementações, 32 ou 64 bits. A arquitetura PowerPC segue a metodologia RISC. As instruções aritméticas utilizam um grande complemento de arquivos e registradores como operando.
Uma das características mais comuns dos computadores RISC é que as instruções aritméticas leem operando fonte e gravam seus resultados em registradores e não na memória do sistema. A memória é lida por instruções explícitas de carga e armazenamento. Em virtude disso, a arquitetura RISC é, por vezes, chamada de arquitetura registrador a registrador. Olá pessoal, meu nome é Newton e vou falar a respeito das interrupções e do timer da arquitetura PowerPC Motorola. Primeiramente, vamos definir o que é uma interrupção para um PC. O hardware associado aos dispositivos de entrada e saída envia um sinal através do barramento de controle e a unidade de controle do processador avalia a importância do pedido, ou seja, dependendo da prioridade, atende ou deixa para depois. O PowerPC trata de 16 tipos de interrupções, classificando-as em críticas e não críticas. No PowerPC existem 4 registradores distintos e específicos ao tratamento das interrupções. O CRR0 e o CSRR1, que trata das interrupções críticas, e o SRR0 e o SRR1, que trata das não críticas, conforme mostrado abaixo. A utilização de registradores separados permite o tratamento de interrupções críticas possa ser iniciada durante o tratamento de uma não crítica. Vamos falar agora do timer. O timer, no PowerPC, é tratado por registrador de base, conforme mostrado no esquema abaixo. Os dois registradores são de 32 bits, o da esquerda é o timer base upper e o da direita o timer base lower. Logo abaixo dos dois chips de timers é mostrado a quantidade de clocks por cada timer. Unidade de interface de barramento. O processador Motorola PowerPC possui um barramento externo de 1.3 GB por segundo em pico, espaço este de endereçamento de 32 bits, enquanto que na arquitetura de barramento de dados de 64 bits, ele opera em uma frequência de 162 MHz por clock de endereçamento. No seu clock interno de barramento, em alguns modelos, ele pode chegar à marca de 3,2 GHz. A unidade de barramento é responsável por aceitar requisições da cache de instruções e das caches de dados, colocando as requisições em um barramento externo e mantendo os endereços para snooping de cache. O snooping de cache é um meio pelo qual a coerência da cache é cumprida em um sistema de multiprocessador, ou seja, quando um endereço de acesso à memória é colocado no barramento de memória, outros caches examinam esse endereço para ver se trata de uma referência a dados em seu cache. Se o endereço não estiver lá, o snooping de cache solicitará alguma ação. A arquitetura de barramento do PowerPC possui uma característica peculiar denominada de Core Connect. A arquitetura de barramento Core Connect fornece um padrão para a interconexão de componentes, cores e outras unidades em um sistema on-chip. Esta arquitetura é utilizada no projeto customizado de SOCs, baseados no Core PC PowerPC 440. A arquitetura provê os seguintes elementos para esta interconexão: barramento local de processador, denominado de PLB, barramento de periféricos on-chip, denominados de OPB, pontos de barramento, denominados de bus bridge, e o barramento de registradores de controle de dispositivos, denominados de DCR. O objetivo dessa tecnologia é que os periféricos de alta performance se conectem ao PLB, enquanto que os periféricos mais lentos se conectem pela OPB, melhorando assim o desempenho geral. Aplicações no mercado do Motorola PowerPC. Os processadores da família Motorola PowerPC são bastante utilizados em aplicações de telecomunicações,
controladores em redes, dispositivos de armazenamento de dados, automação industrial, entre outros. Também ele é utilizado no mercado de videogames, tais como Nintendo One, Xbox 360 e o PlayStation 3.